Fala aí, galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me escutam aí. Tô aqui de volta com mais um vídeo, vou tentar ver se eu cumpro aí a meta de fazer pelo menos um vídeo por semana. O assunto de hoje são livros documentais sobre a Roma Antiga. Eu estou querendo fazer uma série aqui no canal de referência sobre a Roma Antiga, né? Eu quero falar de filmes, quero falar de romances, também quero falar de livros visuais, livros com desenhos e tal, com diagramas e tudo mais, né? Mas hoje eu vim falar sobre livros documentais sobre a Roma Antiga. Bom, o que não falta na prateleira das livrarias aí é livros sobre esse assunto, né? Inclusive dizem que é o terceiro assunto mais nos Estados Unidos é o terceiro assunto mais falado, né, de livros documentais, a história de Roma, o Império Romano. Dizem que o primeiro é a Guerra Civil, o segundo assunto é a Segunda Guerra Mundial, o terceiro é a Roma Antiga. Então o que não falta são livros sobre o assunto. Mas então eu queria recomendar 3 livros que eu acho que podem ser interessantes para quem quer começar. Depois eu vou falar mais e tudo. Mas eu vou recomendar 3 livros. O livro mais importante sobre a Roma Antiga é um livro que eu vou deixar por último, e vocês vão entender por quê. Então eu vou começar aqui falando sobre esse livro aqui, o SPQR, Uma História da Roma Antiga, um livro da Mary Beard. Por que eu escolhi esse livro aqui como mais importante? Um livro de capa dura, né, como vocês podem ver aí. É um livrão, na realidade. A Mary Beard, ela é uma historiadora contemporânea, inclusive vocês podem tentar falar com ela aí no Twitter e nas redes sociais. Ela é britânica e ela representa o que existe de mais novo sobre a história da Roma Antiga. Então, o que é interessante desse livro, que não só ela conta a história desde o nascimento da civilização romana até não é até o final, não é até o colapso. Ela considera que elas os historiadores têm alguma contradição em achar quando é que o Império terminou mesmo, né? Alguns falam que foi em 212, se eu não me engano, quando Caracalla, um dos imperadores, expandiu a cidadania romana para todos, né? Que aliás é a tese, né? O que ela considera aqui. Alguns dizem que foi depois da crise do terceiro século, e existe mais um consenso dizendo que foi em 400 e pouco depois aí. Mas enfim, então esse livro é bem interessante porque a Mary Beard, ela, além de tudo, além de ser além da escrita dela ser muito bacana, ela é bem humorada e é uma historiadora que se questiona sobre várias coisas. Então, assim, aquelas certezas sólidas que nós tínhamos sobre o Império Romano, sobre a civilização romana antigamente, ela questiona tudo. Ela fala, olha só, nós achamos que é mais ou menos isso, mas não temos certeza, e apresenta as opções. Então esse livro, SPQR, é o primeiro livro que eu recomendaria para vocês conhecerem ter uma visão geral sobre a Roma Antiga, né? Só para esclarecer, a título de curiosidade, SPQR significa o Senado e o Povo Romano, mais ou menos isso. Que era um mote, né? Era como se fosse um lema da cidade, desde o princípio, desde a época da República, né? Então, Mary Beard, SPQR. Beleza, aí vocês estudaram ali, tem uma ideia de como é que é Roma, como é que foram as principais guerras romanas e tal, mas aí como é que você vai conhecer a vida privada, né? A relação das pessoas, das famílias, os escravos, a relação com a morte, com a religião. Então, esse livro aqui que eu vou apresentar é um livro antigo, né, da Companhia das Letras. A história da vida privada do Império Romano ao ano 1000. Né? Ele vai um pouquinho além do que a gente considera como Império Romano, fala bastante aqui sobre o Império Bizantino também, até o início da Idade Média, mas o começo fala basicamente sobre o Império Romano, o começo desse livro, e é um livro fundamental, especialmente se você, por acaso, quiser também, quem sabe, escrever alguma coisa, alguma obra de ficção sobre a Roma Antiga. Esse livro aqui, A História da Vida Privada, ele é
é essencial mesmo, porque, como eu disse, você tem aquele conhecimento sobre sobre a civilização romana no geral, né? As grandes obras, as grandes mudanças, as grandes guerras, os grandes nomes, os grandes generais. Mas e aí como é que as pessoas viviam mesmo, né? Como é que era a vida na época, né? Como é que as pessoas viam, como eu disse, a vida, a morte, a família, as viagens, como é que era viajar no Império Romano. Então tudo isso aqui está nesse livro aqui, né? História da Vida Privada do Império Romano ao ano 1000. O livro mais importante sobre a história romana é um livro bem difícil, não diria difícil de ler, mas é um livro, vamos dizer assim, que não é tão fácil para iniciantes, mas eu também vou recomendar como terceiro livro aqui, que não poderia deixar, é O Declínio e Queda do Império Romano. Esse livro aqui, eu tenho uma edição antiga aí da Companhia das Letras. Esse livro é muito interessante porque ele foi escrito no século XVIII, né, por um cara chamado Edward Gibbon, um britânico, né, um inglês. E é curioso porque ele é surpreendentemente preciso. A gente pensa, pô, mas o século XVIII, isso tem muito tempo. Como é que o cara fazia essas medições aí? A gente não tinha o teste do carbono 14, a gente não tinha nenhum tipo de. Como é que o cara fazia? Como é que o cara conseguiu reunir todas as informações, né? É realmente assustador, né? Claro que esse livro aqui, uma das coisas que eu escolhi ele, porque o SPQR da Mary Beard, que é contemporâneo, ele meio que atualiza, né, esse livro. Mas o Declínio e Queda do Império Romano, ele, como eu disse, é surpreendentemente preciso para a época, porque é escrito de uma forma. Eu tinha falado que no início era difícil, né? Não é um livro fácil, mas eu diria que ele é muito gostoso de ler, apesar de tudo. Se você tem um olhar minimamente treinado e tal, não acho que isso deveria ser o primeiro a você procurar, quem não conhece nada, né? Mas é um livro muito. Talvez ele tenha persistido na história por causa disso, por ele ser um livro muito, muito saboroso de ler. E esse foi um tempo, mais ou menos, que esse livro é de 1774, se eu não me engano, posso estar errado aí. Em 1748 foi quando os arqueólogos descobriram, desenterraram a cidade de Pompeia. Isso deu um gás aí para o estudo romano, né? Então acho que muitos historiadores surgiram a partir daí. Eu não tenho certeza se o Edward Gibbons visitou as ruínas de Pompeia, provavelmente sim, mas é um livro assim bem importante e bem interessante. Vale a pena, depois você tem um mínimo de treino, pegar esse livro. Beleza? Tenho duas menções honrosas para fazer aqui. Esse livro aqui do Greg Wolfe, que é Roma, a História de um Império. Um livro muito bacana também, um livro muito gostoso de ler. O curioso desse livro é que ele foi escrito no Brasil. Né? Ele foi escrito quando o Greg Wolfe ele veio fazer uma correspondência de mestrado, doutorado, sei lá, ele veio para a Unicamp. E aí eu estava com uma dúvida quando eu estava escrevendo aí o meu livro, o Santo Guerreiro Roma Invicta, e aí sobre como é que os romanos faziam para transportar cavalos dentro de navios. E aí eu resolvi escrever um e-mail para ele. E ele me respondeu, foi super receptivo, porque ele falou, pô, que legal, você é do Brasil, e eu me lembro com carinho que eu estava escrevendo esse livro enquanto ele estava esboçando o livro, na verdade, enquanto ele estava em Campinas, né, fazendo, acho que ele ficou quase que um ano em Campinas aí, e ele se lembra com carinho dessa viagem e acho que me tratou bem e respondeu por causa disso. Então fica aí, Greg Wolfe, Roma, a História do Império. Greg Wolfe, meu amigo, meu pen friend, meu amigo de correspondência aí. A segunda menção honrosa que eu vou fazer é esse livro da Mary Beard também, né, que é o Pompeia, né, a vida de uma cidade romana. Como eu falei, né, foi o primeiro livro que eu recomendei, um livro da Mary Beard. Esse livro ela é ainda mais incisiva no sentido de pegar algumas certezas que a gente tinha sobre Pompeia
e desconstruir essas certezas, né? Então, porque a história do século XIX ela era muito focada em buscar certezas. E hoje a gente está mais interessado em fazer perguntas, né? Que é um outro tipo de estudo de história. Então ela fala muitas coisas que a gente ouve, né? Tem uma história que dizem que as mulheres, né, pagavam para fazer sexo com os gladiadores porque foi encontrada o corpo de uma mulher dentro de um quarto de um gladiador lá em Pompeia. O corpo dela todo petrificado, né, por causa das cinzas do vulcão. E aí ela olha e fala assim, pô, mas junto desse corpo tinha o corpo de uma criança e o corpo de um cachorro. Então, o que me parece mais óbvio, ela fala nesse livro, que talvez a mulher tenha sido encontrada ali, não porque foi fazer sexo com um gladiador, mas porque ela estava fugindo das cinzas do vulcão, e aí se refugiou ali naquele lugar. Então é muito interessante a maneira como a Mary Beard escreve, com um certo bom humor também. Então esse seria um outro livro. E digo assim, tem muitos livros, tem outro livro que não está aqui, que é, como é que é o nome? Em Nome de Roma. Também é muito bom esse livro, que é um livro que fala sobre a história romana a partir dos grandes generais, né? Escolhe uns 8 ou 10 generais e aí conta a história deles e como é que é uma visão romana da civilização romana a partir das guerras. Também interessante, não está aqui comigo, mas outra menção rosa, Em Nome de Roma, não lembro qual é a editora. Enfim, o que não falta é livros documentais sobre a civilização romana, sobre a Roma Antiga, sobre o Império Romano, mas eu queria apresentar esses livros aqui. Claro que o vídeo não pode ser muito longo, eu tento fazer vídeos no máximo de 10 minutos. Então, por enquanto, é isso. São esses livros que eu vou apresentar. Aqui embaixo eu vou colocar o link aí para quem quiser comprar, enfim, os livros, tá bom? Antes de encerrar, tem um convite para fazer para vocês, muito importante, que vocês certamente estão vendo aqui embaixo, deixei para o final para não ficar enchendo o saco de vocês. Quem está vendo esse vídeo hoje, nessa semana, na quinta-feira, dia 6 de agosto, às 20 horas, eu vou fazer uma live no meu Instagram, justamente para falar sobre o livro novo, e gostaria muito da presença de vocês. Quem não me segue ainda no Instagram, sejam bem-vindos a me seguir. Quem não quiser seguir não tem problema, mas aparece lá. Na quinta-feira, dia 6 de agosto, às 20 horas, a gente vai bater papo e tudo, vai ser bem legal, tá bom? E depois, lógico, eu vou fazer uma live aqui no YouTube, mas primeiro eu vou fazer lá no Instagram e espero por vocês, certo? Bom, espero que tenham gostado desse vídeo aí e me digam críticas, sugestões que vocês quiserem aí, eu vou tentar ver se eu mantenho aí o ritmo de vídeos, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau para vocês aí.